Boa noite a todos, graça e paz a todos os irmãos. Bom estar aqui novamente com vocês, né? Ainda na igreja não está na sua totalidade, na sua capacidade, mas nós agradecemos a Deus porque a nossa relação, a nossa comunhão é muito maior do que espaço e tempo. Mas nós nos alegramos com esses que estão aqui, com vocês que estão aí do outro lado da tela, e vamos ouvir de Deus, falar com Deus, e que você essa noite possa carregar no seu coração a semente da palavra, e essa palavra venha a frutificar nesse seu coração de maneira proveitosa. Nosso tema, o tema desse mês, nós falamos sobre igreja, família, igreja como família. Tem até uma frase aqui, que eu vou repetir ela em algum momento: igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para se pertencer, e eu gosto muito, o pastor gosta, nós gostamos muito desse tema, ou dessa frase. Ela tem uma importância, ela tem não só uma importância técnica, uma importância de beleza estética de falar, mas sim de vivência, de prática e de realidade. Então, igreja não é só um lugar para você frequentar, mas realmente deve ser uma família para que você pertença, faça parte disso. Convido a você que abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, Atos 2, 42 a 47, e é o trecho que nós separamos para meditar essa noite. Igreja, família, muito mais que um lugar. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Deixa eu olhar ali a hora. Última tentativa de usar o cronômetro não deu certo, então eu vou tentar ali ficar no horário. Diz o texto: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comunhão, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que ela venha encontrar no nosso coração um solo fértil e que venha produzir um fruto, e um fruto que permaneça. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja tratando de maneira especial em cada ouvinte essa noite, é que eu te peço em nome de Jesus. Bom, Hebreus capítulo 10, verso 25, é um versículo bem conhecido, acho que da grande maioria, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Ou seja, não abandone a nossa reunião, como já se tornou o costume de algumas pessoas. E no verso 24 ele fala que nós não devemos abandonar justamente para nos estimularmos ao amor, estarmos juntos, né? Somente pode ser colocado em prática na comunhão concreta dos fiéis. Essa vivência e esse estar junto tem que ser, esse amor precisa dessa vivência, precisa desse estar juntos. E esses fiéis que vivem onde? No mesmo local, e ali também se reúnem regularmente para celebrar como família. Se você prestar atenção, eu usei a palavra celebrar, não cultuar, pegando um gancho aí na palavra da Sandra, porque cultuar era muito mais que celebração. A celebração está dentro do culto. A nossa vida é um culto a Deus, ou deveria ser um culto a Deus, né? Quando você vai buscando o sentido mais literal da palavra culto, você vai chegar em latreia, e latreia é serviço prestado aos deuses, ou serviço dentro do contexto nosso de cristão, um serviço prestado a Deus. Então a nossa vida é um culto diário ao nosso Deus. Então o que fazemos ou deixamos de fazer constitui-se então em um culto a Deus. Então por isso que nós nos reunimos para celebrar nesse culto que é a nossa vida. E nos reunimos como? Como família.
pois o culto é maior que um local ou um momento. O culto tem a ver com a nossa vida. Toda a nossa vida é um culto a Deus, pelo menos deveria ser. Igreja é mais que um local. Adorar não depende necessariamente de um lugar. Quando você lê João 4, Jesus e a mulher samaritana, ali já fica bem claro, que ele diz, olha, não é nem Jerusalém, nem Gerazim, mas o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, não é um lugar específico, e sim um ajuntamento de pessoas em uma localização. Igreja é mais que um CEP, que um CNPJ. É um ajuntamento de pessoas em uma localização. Não se vive igreja sozinho. Igreja é família, comunidade de fiéis. É um local de compartilhar, aprender, ensinar, sorrir, chorar e várias outras coisas que acontecem aqui na igreja. E aí eu repito a expressão que eu usei no começo. Igreja não é um lugar para frequentar em uma família para se pertencer. Por isso, nessa minha introdução, o porquê dessa introdução, é que não faz o menor sentido ser um sem igreja, ou seja, alguém sem a comunhão com a comunidade de fé. Não estar vivenciando os momentos de alegria, dor e edificação, participando na vida um do outro. Igreja é um lugar de experiência no corpo, local para aperfeiçoar uns aos outros por meio dos relacionamentos que ultrapassam as paredes do templo. Tenho muitos amigos. Tenho minha família de sangue, como bem o pastor Júnior, minha mãe está lá internada. Tenho meus irmãos, tenho meus filhos, minha esposa, né? Meu filho que passou o final de semana fora de casa, e com a mãe ali chorando. Cadê meu filho? Cadê o Léo? Mas igreja é um local onde essa família compartilha uma com a outra, e por isso que não faz sentido. É aqui que nós temos experiência, é aqui que eu tenho vários amigos que são mais chegados que um irmão. Quantas experiências, esses dias eu estava indo embora com o Leonardo, e foi muito engraçado, quinta-feira passada, e a gente estava discutindo sobre como que a igreja é divertido, no bom sentido. Aqui acontece das mais diversas coisas, que alegram a nossa alma. Eu poderia aqui, o tempo não me permite, mas trazer vários relatos. Por exemplo, abraço para o Douglas. Eu me lembro nitidamente que o 01 incumbiu o meu amigo Douglas de fazer uma troca de porta da cozinha. E ele disse, Douglas, troque a porta da cozinha. E o Douglas disse, ok, trocarei. Daqui a pouco sobe aqui uma nuvem de poeira, que parecia que estava tendo aqui a manifestação do próprio Jeová. Subiu aquela nuvem aqui de pó, encobriu tudo. E não era Shekinah, era o Douglas com a maquita cortando em volta da porta. E a moça da limpeza tinha acabado de limpar a igreja. Aí sai o reverendo, o pastor Júnior aqui, desesperado, Douglas! Aí desce com um ventilador, o outro ventilador, e coloca lá. Aí o Douglas ri e fala, falou, pode trocar a porta, eu troco. Né? E a gente ri dessa história até hoje. Então aqui acontecem várias coisas, são coisas alegres, coisas tristes, às vezes alguns problemas que nós acabamos passando, enfrentando, vivenciando, mas é um lugar também que com todo esse ajuntamento de coisas, vai inferindo, vai construindo também a nossa personalidade como filho, como servo, como amigo. É na vivência da igreja que nós vamos experimentar isso. E eu repito, é aqui, né, onde eu tenho a minha família, e onde eu tenho os maiores laços relacionais de amizade, é nesse contexto de igreja, porque eu sou da igreja, eu sou pastor nessa igreja, a minha vida ela roda dentro desse circuito, e é aqui onde eu estabeleço as minhas relações mais profundas de amizade, e eu sou um camarada extremamente feliz com isso. O meu problema é não estar na igreja. De vez em quando a minha esposa me manda umas mensagens, e essa reunião não acaba nunca? Né? Fala, mas está acabando já, só é 11 horas ainda e tal, mas enfim, a gente vai ajustando essas coisas. E olha só, e nesse período de distanciamento social, nós podemos ver algo incrível, algo muito interessante, o que aconteceu na igreja, ou na família chamada igreja. Ela continuou unida, ativa na obra, ela não parou. Houve vários postagens estranhas, né,
que a igreja estava sendo fechada, que o diabo se levantou e agora as igrejas não iam funcionar mais, e que não sei mais o quê. Mas olha, nossa igreja, as igrejas do Senhor, as igrejas que entenderam que são famílias de Deus, elas não pararam, porque nós somos uma igreja além do templo, uma família cuidando um dos outros. Talvez, infelizmente, alguns não experimentaram isso, alguns não entenderam o que é ser igreja, porque nunca foram de fato, talvez, da igreja, da família da igreja, e se afastaram dos relacionamentos da família igreja durante esse tempo. Então nós oramos para que cada pessoa possa entender que ela faz parte, ou deve fazer parte dessa família igreja. Grave isso em sua mente. Igreja não é um lugar, igreja são pessoas, uma família que cuida um dos outros. Eu gosto muito de uma expressão, e você muito provavelmente vai se lembrar, que se chama Ohana. Ohana é um conceito da cultura havaiana, e a palavra Ohana quer dizer família, incluindo parentes de sangue ou adotados. E como disse um personagem que eu gosto muito, que é o Stitch, do desenho Lilo e Stitch, ele vai dizer, Ohana quer dizer família, e quer dizer nunca mais abandonar. Família não abandona, família segue junta, família segue unida, com suas dificuldades, com as suas diferenças, mas essa palavrinha, Ohana, faz nos lembrar que família é nunca abandonar aquele que nós amamos. Bom, então o que é essa igreja família? Essa igreja, muito mais que um lugar, é ter um compromisso com Cristo, e compromisso com a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja não é minha, não é do pastor, não é da diretoria, a igreja é de Jesus. Ver a igreja como Cristo vê. Deus não salva para isolar pessoas, Deus salva e liga no corpo. Jesus está edificando sua igreja, um novo povo. Cristo planejou a igreja no passado, Cristo está edificando a igreja hoje, no presente, e Cristo irá aperfeiçoar a igreja para a eternidade, no futuro. Cristo morreu para redimir e reunir, ele vai purificar para si um povo. Em Tito 2,14 diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na igreja primitiva e tirar desses versículos algumas aplicações para a nossa vida. Então, precisamos ser o que? Realistas em Atos 2. Vemos a igreja de Atos, muitas vezes como ideal, muitas vezes até mesmo de maneira utópica, quase que um padrão inatingível. Ficamos maravilhados e o que? Admirados, como se ela não tivesse defeito, mas tinha. Onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, vai ter dificuldade. Se você colocar duas pessoas numa ilha, pode ter certeza que em algum momento vai dar ruim. Em algum momento você vai ter problema. Que pessoas são mundos com ideias diferentes. Então lá tinha rivalidades, tinham sérias situações que perturbavam a igreja, assim como acontece hoje. Gente, igreja nunca vai ser um lugar de pessoas perfeitas, mas são pessoas que estão buscando serem transformadas por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que se lançam ao Senhor para que sejam por Ele transformadas. Não espere chegar numa igreja, ou chegar nessa igreja e achar que essa igreja vai ser perfeita. Dá até medo se você chegar numa igreja e for muito perfeito, porque alguma coisa deve ter de errado ali, estão escondendo algum negócio. Igreja vai ter problema, vai ter dificuldade, porque são pessoas e pessoas são assim. Né? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. O que deve nos causar admiração é o fato de que aquela igreja, mesmo com as suas dificuldades, era uma igreja o quê? Renovada pelo Espírito Santo. Havia nela evidência da presença e do poder do Espírito Santo ali naquela igreja. Então, quero destacar pelo menos 4 coisas aqui. Primeiro,
Esta igreja, uma igreja família, uma igreja comunidade, uma igreja que é muito mais que um lugar, uma igreja que entendeu que ela é do Senhor, que vive relacionamentos, que vive tudo isso que nós falamos, é uma igreja que está sempre aprendendo. Lá no versículo 42 já fala isso. Igreja é uma família, é uma comunidade que estuda. Para muita gente isso não é importante. Esta igreja de Atos preservava na doutrina dos apóstolos. Acabam não se importando muito com isso. Não dão valor para a EBD, não dão valor para o ensino teológico, no sentido de buscar capacitação. Acabam muitas vezes se alimentando de uma série de informações ou de uma série de ensinamentos que são contrários ao princípio que os apóstolos colocaram, a doutrina. Houve uma discussão muito grande durante essa semana sobre o que era a verdadeira ortodoxia, né? Se era essa ou se era aquela, e houve assim uma série de postagens, mas na verdade a coisa não é muito complexa. A doutrina dos apóstolos é essa que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, que foi aprendida de Cristo e foi passada pelos seus apóstolos por meio do que nós hoje chamamos Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então é muito triste quando há um esvaziamento das salas de EBD, quando os nossos líderes, quando os nossos irmãos, quando o nosso povo, a nossa família, que ama a Deus, que tem Deus como seu Senhor, muitas vezes não se preocupa em buscar conhecer mais justamente desse Pai de amor, desse Pai que tem tanto a nos ensinar. Presta atenção, havia 3.000 novos convertidos, cheios do Espírito Santo. E eles não estavam querendo viver apenas do quê? De experiências espirituais e místicas, mas queriam aprender tudo que fosse possível. Tinham fome da palavra de Deus. Tinham fome da verdade. Queriam ficar perto dos apóstolos e absorver os seus ensinamentos. Tem que ficar um pouquinho aqui, qualquer coisa, se eu abaixar o microfone, dá um sinal. Plenitude do Espírito Santo não é incompatível com aprender. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio das verdades dele. Como é que você vai ser cheio da verdade de Deus? É estudando a palavra de Deus, é buscando o ensino, é buscando aprender, é buscando ouvindo boas mensagens. Cuidado, irmãos, com aquilo que você escuta em qualquer lugar. Muitas mensagens que elas vêm somente com uma roupagem sentimentalista, nos levando a uma ideia de que nós não podemos mais sofrer, que nós, como filhos de Deus, como família de Deus, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, mas não é a realidade que nós conhecemos por experiência. A vida tem seu sofrimento. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer, perseguiram a mim, perseguirão vocês. Durante toda a história bíblica, Jesus ele vem nos dizendo que nós vamos passar por aflição. Mas, quando é que nós vamos entender isso? Mas por que eu estou falando isso, irmãos? É estar sempre aprendendo, uma família que aprende, uma família igreja que aprende, é uma família que ela aprende a responder as dificuldades da vida de uma maneira muito mais proveitosa, produtiva, construtiva. Em vez de partir para o extremo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou em pecado, Deus não me ama. Ela aprende que nós, nessa vida, teremos tribulações, como está lá em Romanos, capítulo 5, a partir lá do verso 3. Nós teremos tribulações, mas tem de bom ânimo, que eu venci e vocês também vão vencer. Para onde, aí tem um outro lado, e para onde o conhecimento está levando, e de que forma? O conhecimento tem que gerar amadurecimento, beleza e admiração, porque aí você tem um posto. Tem gente que estuda demais, tem gente que lê demais, mas que produz de menos e gera vida de menos. Eu já postei em algum momento aí que Deus não quer que sejamos uma biblioteca ambulante, mas quer que nós sejamos filhos amados de Deus e que respondem a Ele justamente dessa forma sendo filho. Eu posso ler 1 milhão de livros, mas se isso não me gerar na vida prática uma atitude que faça com que o outro me identifique como filho de Deus, essa leitura está sendo apenas para alimentar o meu ego. Eu gosto muito de um livro do Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, que ele fala isso, que
Um cristão, um filho de Deus, quando ele entende a sua posição como filho, com uma família que entende a sua posição como família de Deus, quanto mais ele estuda, quanto mais ele conhece, quanto mais profundidade intelectual, teológica ele adquire, mais ele se humilha diante de Deus, porque ele passa a reconhecer a grandeza que Deus é. A grandeza desse nosso Deus, e ele se humilha, porque ele entende que ele não é nada, que ele não pode nada, e se podemos ou fazemos alguma coisa, é pelo seu poder que opera por meio de nós. Então o conhecimento, ele precisa gerar em nós um amadurecimento, beleza e admiração nas pessoas que estão à nossa volta. O conhecimento nunca pode gerar afastamento. A igreja precisa ser fiel em conservar o quê? Os ensinos e doutrina dos apóstolos. E aí o que eu quero dizer com isso? Os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, as palavras de Deus, que estão ali nas Escrituras, para que nós possamos viver a partir dessas verdades. As doutrinas foram preservadas e chegaram até nós pela Bíblia. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja viva, uma igreja cheia de Bíblia, ou seja, cheia do conhecimento da Bíblia, da exposição da Bíblia. Pastores pregam sobre a Bíblia, os pais ensinam seus filhos, os professores têm zelo por ensinar, e os membros leem a Bíblia. Irmão, leiam a Bíblia. Não esperem só receber daqui, mas sejam vocês ativos no processo de conhecer a palavra de Deus. Reflitam, submetam-se à palavra de Deus, e assim o Espírito Santo vai dirigindo o povo. Cuidado com os movimentos que nos afastam da palavra e das verdades de Deus. Cuidado com frases bonitas ou textos bonitos, mas que na sua essência não tem base na palavra e no ensino de Jesus, no ensino apostólico, no ensino dos apóstolos. Tem muita coisa bonita, tem muita coisa bacana, tem muita coisa que nos faz chorar. Mas quando o choro ele é motivado pelo ensino errado, me desculpem, ele não vai gerar na sua vida absolutamente nenhum tipo de transformação. Nós precisamos chorar sim, pelo reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, pela santidade de Deus, e sermos transformados. E esse choro tem que nos levar a uma atitude de arrependimento. E meu tempo avança. Ter verdadeira comunhão, ainda no verso 42. A verdadeira comunhão tem a marca do amor e se manifesta através do cuidado mútuo. Amar é opcional. A gente pode amar quem a gente quiser. Sim? Não. Amar é mandamento. Você quer obedecer a Deus e seguir as orientações da sua palavra? Não temos a opção de escolher amar. Não dá para dizer, eu amo essa pessoa, eu gosto dela e eu trato ela bem, mas pastor, na moral, aquela ali é muito difícil. Pense numa pessoa chata, pense numa pessoa crica, pense numa pessoa problemática, etc, etc. E eu sou uma pessoa legal. E você é uma pessoa legal o tempo todo. Você nunca é chato, você nunca é difícil, você nunca tem problema, você nunca está mal-humorado, você nunca é difícil de lidar em algum momento. Eu acho muito interessante quando o C.S. Lewis diz assim, é muito fácil orar por uma pessoa chata. Difícil. Difícil é você ir lá e visitar ela e ficar com ela. Eu vou orar para esse irmão, Deus te abençoe, irmão, mas bem longe de mim. A Bíblia nos dá uma ordem que nós devemos amar. Amar é uma decisão, não é o tema da nossa mensagem falar especificamente sobre isso, mas amar é uma decisão. Para ter comunhão, temos que estar dispostos, nós temos que nos abrir para amar. Está difícil? Está complicado? Deus. Ele que transforma o nosso coração, Ele que transforma a nossa atitude, Ele que nos habilita a lidar com as pessoas que nós achamos que são difíceis, assim como muitas pessoas nos acham difíceis também. A palavra comunhão é uma tradução da palavra koinonia. Eu sei que você já ouviu essa palavra e pode até entender o seu significado, mas é uma das palavras que muito se usa, significa aquilo que compartilhamos em comum, ou compartilhamos uns com os outros. Lá temos em comum o quê?
a graça de Deus. João começa a sua primeira carta com as seguintes palavras: nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Paulo fala da comunhão que temos com o Espírito Santo, e assim podemos afirmar que participamos em comum no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deixa eu ler aqui, que eu escrevi uma coisa aqui, mas não consigo ler. Isso me faz pensar sobre fazer parte de uma igreja local, ser membro de uma igreja local e a sua importância disso. Por que ser membro de uma igreja? Ter seus direitos e ter também os seus deveres. Irmãos, é muito curioso, foi como eu disse lá na minha introdução, né? Ser igreja, ser parte de uma família igreja, pressupõe que você quer estar em comunhão, que você quer viver em comunhão, e que você tem um olhar para essa igreja com amor, com cuidado. Calma, que eu vou explicar. Nós fazemos parte do mesmo corpo, essa igreja é a família, nós somos ligados, o Senhor nos colocou aqui, nos ligou. O apóstolo Paulo vai fazer uma metáfora sobre isso, usando o corpo, mas o que eu quero dizer de maneira um pouco mais objetiva é que eu e você, que fazemos parte dessa família chamada igreja, igreja do Senhor, nós temos uma responsabilidade para com essa igreja. Nós temos que ter comunhão, nós temos que ter cuidado, nós temos que amar. E uma das coisas é se tornando membro dessa comunidade, porque nós nos tornamos primeiramente membros da família espiritual, e a representatividade dessa família espiritual se dá na igreja local. Essa igreja representa justamente essa igreja espiritual. Eu sou da igreja espiritual de Jesus. Beleza, e? Não, eu sou da igreja espiritual de Jesus, estou bem, estou tranquilo, estou seguindo a minha vida. A expressão, a concretude disso se dá aqui, nesse relacionamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que você faz, aquilo que eu faço, aquilo que você não faz e aquilo que eu não faço, implica de maneira muito forte na comunidade, na vida da igreja. Irmão, você e eu, que somos filhos de Deus, que somos parte da família de Deus, não vivemos isolados, não vivemos sozinhos. As minhas ações, as minhas decisões, elas implicam nessa vida de comunidade. Mas você está exagerando. Não somos família? Se você é um pai de família, uma mãe de família, se você é um filho de uma família, o que você faz implica. As decisões que você toma implicam, para bem ou para mal. Na comunidade não é diferente. Ou você acha que eu, como pastor, e os outros pastores, pastor Júnior, pastor Bruno, pastor Leandro, os ministros de música, os líderes de ministério, nós não sentimos, nós somos máquinas insensíveis, somos feitos de pedra, que nós olhamos um monte de coisa absurda, que muitas vezes um irmão, uma irmã faz, publica, diz, e nós falamos assim, tranquila, ela tem a vida dela e tudo o que faz, não impacta na comunhão, não impacta no relacionamento que nós temos como família de igreja. Não, impacta, implica, atinge, nos faz sentir, nos faz chorar, porque nós somos família de Deus, igreja família de Deus, e o que fazemos ou deixamos de fazer, vai ter sim importância e relevância. Talvez alguém nunca falou com você sobre isso, então você acha que isso não tem problema. Mas o fato de talvez eu nunca ter falado com você sobre isso, de eu nunca ter te chamado para conversar sobre isso, não quer dizer que não tem importância. Talvez falha minha, erro meu, falta de coragem, porque hoje em dia dá medo, você vai falar com o irmão, vai falar com ovelha, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Facebook é meu, Instagram é meu, posto o que eu quiser. Aí perde a característica de comunhão, de comunidade de fé, de família. Mas o fato de eu não falar com você, não quer dizer que não tem problema, porque existe um pai, e esse pai que está lá no céu, ele olha para você e ele espera de você que você tenha uma atitude de filho, e que você viva essa vida de comunidade, essa vida de comunhão, considerando a comunidade, que a comunhão é com quem? Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas a comunhão também é com o outro, com o irmão, com a irmã, com essa comunidade. O desafio desse versículo é: todos nós somos chamados para amar, compartilhar, ter comunhão no sentido de estar juntos.
e ajudar uns aos outros nas necessidades. Há um chamado à solidariedade, à generosidade nesses versículos. E eu quero que você guarde isso. Uma igreja família que ama a Deus, vive a verdadeira comunhão, ou seja, não permite que coisas pequenas destruam os relacionamentos por falta de humildade, abnegação, ou seja, desprendimento, e por excesso de egoísmo, estamos perdendo a grande chance de ter comunhão uns com os outros. Claro, eu não quero ser simplista, não quero ser pueril, sei que não é fácil, mas quem disse que é fácil? Quem disse que o caminho da cruz seria um caminho que simplesmente satisfaria somente o meu jeito ou como eu quero ser? Cristianismo é cruz, e precisamos crucificar o nosso eu todos os dias e seguir a Jesus. Está difícil? Está difícil? Olha para Jesus. Está difícil? Vai aos pés dele. Está complicado? Ora. E ele disse que estaria comigo e com você até a consumação dos séculos, ou seja, para sempre. Terceiro, adora com prazer e reverência. Ainda no verso 42, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Dois aspectos da vida da adoração desta igreja, nos mostra o equilíbrio que precisa haver numa igreja de pessoas que amam a Deus, numa igreja família, numa igreja que é muito mais que um local. Aí eu vou com bastante cautela agora. Adoração formal e informal, na casa e no templo. A igreja institucional precisa ser reformada. Algumas práticas não podiam continuar. E aí eu vou ler aqui com bastante, porque eu escrevi aqui, né? A igreja não muda em essência, mas precisa sempre de uma boa nova ou uma boa notícia. As reuniões no lares eram espontâneas, as reuniões no templo eram mais formais. Há aqui um recado para aqueles que são reformados ou tradicionais demais, que parecem ser de cimento, e por isso não resiste a qualquer mudança. Sou assim, aprendi assim, e tem que ser assim, e você sempre assim. E é a frase que essa galera mais gosta, é aquela que diz assim: para sempre pelos séculos dos séculos, amém, e assim eu serei. Não precisamos estar de acordo com tudo, e nem mudar gosto pessoal, personalidade, individualidade, idiosincrasia de cada um, mas precisamos sim de uma abertura para escutar, tanto os mais jovens como os de mais idade, refletir sobre a nossa forma de cultuar. Por outro lado, essa passagem tem um recado para aqueles que já não aguentam mais as formalidades e o conservadorismo. Deus aceita o louvor de quem é mais formal, porque o critério é fazer com alegria e sinceridade, ou singeleza de coração. Percebe o equilíbrio? Não quer dizer que algo mais tradicional, que algo mais formal não tem valor, porque, eu ia falar, eu sou jovem, né, mas talvez não se aplique mais a mim, porque talvez o jovem, ele fala, não, mas eu não quero mais esses hinos chatos, esses hinos parados e tal. E isso está muito ligado, talvez, com uma falta de conhecimento, com a falta de capacitação teológica dessa pessoa, dela não entender a beleza daquele hino, a profundidade, a mensagem que aquele hino pode passar, e ele passa, para quando você faz aquilo, e aqui eu quero resumir a minha fala por causa do tempo, não tem a ver com ser mais formal ou menos formal, mais tradicional ou menos tradicional, tem a ver com a sinceridade, a singeleza do coração, do que se faz. Você pode cantar um hino de uma maneira formal, de terno e gravata, usando um cantor cristão, harpa cristã, o inário que seja, e você está simplesmente desconectado espiritualmente daquilo, porque não há verdade, não há sinceridade do coração, e o oposto também se aplica. Você pode estar lá, todo jovem, todo, sei lá, de camiseta, de bermuda, de boné, sendo descolado, cantando uma música talvez mais contemporânea, mas também você está ali só para o movimento e não quer dizer absolutamente nada. E eu quero dizer que a grande questão aqui é o equilíbrio, onde as duas coisas possam caminhar juntas, mas o principal
O fundamental é essa sinceridade, é a verdade com que se adora, com que se prostra, com que se coloca na presença de Deus. Que o louvor da minha boca, que a expressão que saia dos meus lábios, ela seja verdadeira, ela venha de um coração quebrantado, de um espírito humilde e de alguém que entendeu que é família de Deus e que ele sabe que o nosso Pai, ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Então aquilo que eu faço com esse sentimento. A adoração alegre e ao mesmo tempo reverente. Esse equilíbrio foi perdido por um período na igreja de modo geral. Pessoas que acham que não pode ter barulho, pessoas que acham que pode ter muito barulho, pessoas que acham que tem que ser assim, pessoas que acham que tem que ser assado. Mas a grande questão aqui é eu poder trabalhar com todos esses ambientes, mas que a minha adoração continue sendo verdadeira. Deixa eu pegar aqui. O que não pode acontecer é irreverência, leviandade. Nós temos que sempre entender que aqui, nesse lugar que nós chamamos de igreja local, nós estamos na presença do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. Deus precisa ser respeitado e o Espírito Santo, que renova a igreja, dará a medida certa da alegria e da reverência. E isso vai acontecer quanto mais eu e você nos submetemos à palavra de Deus e conhecer sobre Deus, para que a nossa adoração, a nossa expressão de adoração, porque a adoração é muito mais que canto, a adoração é muito mais que uma fala, a adoração é uma atitude contínua da nossa vida que é expressada também por meio do louvor. E isso vai acontecer com a intimidade que nós vamos desenvolvendo com Deus. E quanto mais profundidade, quanto mais íntimos, mais a nossa vida vai transformada e mais a nossa manifestação da oração de Deus vai ser mais sincera e vai ser uma manifestação que vai alegrar e vai fazer o nosso Deus sorrir. E por último, essa igreja, uma igreja família, uma igreja além do templo, uma igreja que entendeu a sua missão, uma igreja que entendeu o seu chamado nessa realidade, é uma igreja que tem evangelização contínua, uma igreja que não para de manifestar a boa nova de Deus, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que evangeliza e evangelização completa. É as marcas de uma igreja viva, que ama a Deus de acordo com esse texto de Atos. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja ocupada consigo mesma, que abandonou o mundo necessitado que está lá fora. A igreja não pode voltar-se para si mesma. Igreja, como já disse um pastor, não é ponto de chegada, mas é lugar de partida. A soma da palavra, a doutrina dos apóstolos, com uma comunhão, com adoração alegre e evangelização contínua, fará desta igreja, de fato, uma igreja relevante para o nosso tempo. No versículo 47 diz assim: o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui nós podemos aprender alguns pontos sobre evangelização bem rapidinho, que diz: o próprio Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Nós temos a responsabilidade de admitir os novos membros, mediante o batismo, uma recepção, mas quem inclui diariamente os novos crentes à igreja é o Senhor Jesus. A nossa missão é receber, é ensinar, é mentorear, mas quem acrescenta é o Senhor. Por isso que nós precisamos ser essa igreja vibrante, relevante, que manifesta a verdade do Evangelho, para que o Senhor venha acrescentando essas pessoas na sua igreja espiritual e nós aqui na igreja local. Somente Ele pode admitir uma pessoa na igreja invisível, mediante o quê? O arrependimento e a confissão dos seus pecados. E essa pessoa, então, se torna filho e filha de Deus. O ensinamento apostólico e o testemunho diário, a vida de comunhão entre os irmãos, são os meios, e eu vou repetir, o ensinamento apostólico, o testemunho diário, a vida de comunhão entre os irmãos, são os meios que Deus vai usar para fazer chegar a sua mensagem ao mundo. Quem salva incorpora, ou seja, quem coloca no corpo é Jesus Cristo. Devemos usar todos os meios, inclusive a tecnologia, a serviço do Senhor. Mas precisamos entender que somente Ele pode abrir os olhos aos cegos e destapar os ouvidos dos surdos e dar aos mortos vida e uma vida espiritual nele. A igreja precisa ter essa humildade, os líderes precisam ter
essa humildade de saber que nós somos chamados, vocacionados para anunciar as boas novas do Senhor, e o Senhor vai acrescentando. E o Senhor Jesus não acrescentava sem que fossem salvos, e nem os salvam para acrescentá-los, sem acrescentá-los à igreja. Então ele salva e acrescenta à igreja. São duas coisas que sempre andam juntas: ser salvo e pertencer. E pertencer, você agora é cidadão do reino, você agora faz parte dessa família chamada igreja. E evangelizar não é só falar de Jesus, é viver com Jesus. É a nossa atitude, a nossa postura, a nossa conduta, a nossa decisão que vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. O que você faz, o que você não faz, vai testemunhar, testificar muito mais alto, muitas vezes, do que o nosso próprio discurso. Concluindo, e eu quero concluir, os sinais de uma igreja, família, que ama a Deus, tem a ver com a nossa relação. Primeiro, com os apóstolos, receber, conhecer, conservar o ensino dos apóstolos. Segundo, entre nós, preservar na comunhão, amar uns aos outros, cuidar também uns dos outros. Com Deus, adorar no templo e nas casas, com alegria e também com reverência. Com o mundo fora da igreja, cada dia mais pessoas recebiam o Evangelho de Jesus por meio dessa igreja, dessa família, desse povo. Não desista da igreja. Não desista da igreja. Não desista. A igreja tem suas falhas, tem seus problemas, mas não desista. Pelo contrário, lute por ela. Porque é aqui, nessa família, por meio dessa família, que nós vamos atingir outras famílias. O Espírito Santo, que veio sobre aquela igreja, continua presente na vida da nossa igreja, e devemos buscar sua plenitude, direção e poder. Quando isso acontecer, ou quando isso continuar acontecendo, nós continuaremos sendo uma igreja relevante, impactante para a nossa realidade, para a nossa história. Nossa igreja, a família PIB de Jandira, quanto mais ela se colocar na presença de Deus, mais ela vai continuar sendo essa igreja família relevante, impactante nessa nossa realidade. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom, de graça, misericórdia, e que de fato, Pai, a nossa igreja, essa igreja local, possa entender a sua posição como família do Senhor, e que por meio dessa família, chamada Igreja PIB Jandira, possamos atingir outras famílias, ó Pai, e que essas famílias possam fazer parte da família do Senhor, ó Pai. Que nós sejamos relevantes, ó Pai. Que nós sejamos relevantes, mas num sentido profundo, espiritual, relacional. Que o amor seja a nossa marca, que o cuidado seja a nossa marca, que essa igreja seja conhecida por uma igreja, família, que ama ao nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, que eu te peço por tudo, peço por todas as famílias, e que nós possamos cada dia entender a nossa posição de filhos amados do Senhor. Muito obrigado, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.